Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nessa semana a lição de número 9, a necessidade de termos uma vida santa. E há uma necessidade mesmo de nós cristãos termos uma vida santa, uma vida separada do pecado, uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus. Quanto mais santificamos a nossa vida, quanto mais colocamos a nossa vida na presença de Deus, mais demonstramos Deus na nossa vida, mais evangelizamos através da nossa vida, mais falamos de Deus para as pessoas através do nosso viver diário. Quando temos uma vida santificada, nós testificamos Deus, nós falamos de Deus através do nosso comportamento, através do nosso falar, através do nosso ser. As pessoas veem em nós Deus através de uma vida santificada, através de uma vida separada do pecado. E muitos hão de se converter ao Senhor, olhando para o nosso viver diário, olhando para uma vida santa em nós. Por isso, há uma necessidade de vivermos uma vida separadas do pecado. Quando o cristão se separa do pecado para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, ele leva até o homem a mensagem de Deus. Porque todos vão olhar para aquele cristão, para aquele homem, para aquela mulher que se separa do pecado, vão olhar para ele e vão ver Deus na vida dele. Os homens, a humanidade, sem Deus, não lê a Bíblia. Mas quando ele vê na vida do cristão uma vida santa, uma vida separada do pecado, eles estão lendo a Bíblia na sua vida. Se você é crente, dá um mau testemunho, como as pessoas vão testificar de você. Que testemunho as pessoas estão dando de você? O que as pessoas não crentes estão falando de você? Será que estão dizendo que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ou estão falando que você não dá testemunho de Deus porque você vive uma vida sem Deus? Ou seja, você diz que é filho de Deus, você diz que é cristão, você diz que serve a Deus, mas vive uma vida em pecado, você não testemunha de Deus. As pessoas que não têm Deus na vida, que não são cristãos ainda, que ainda não vieram para a igreja, podem não lerem a Bíblia, mas estão lendo a sua vida com certeza. E se a nossa vida for uma vida santificada, se a nossa vida for uma vida na presença de Deus, eles estarão lendo a Bíblia na nossa vida e assim o Senhor será glorificado através do nosso viver, através da nossa vida de santificação. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e lá você também tem o esboço das mensagens que temos ali postado. Seja bem-vindo e seja também enriquecido através da palavra de Deus. Levítico capítulo 10 e o versículo de número 10 é a leitura diária de segunda-feira. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o ímpio, santificando o profano e profanando o santo, santificando o profano e profanando o santo. Aqui nós vemos uma inversão dos valores espirituais. Ezequiel capítulo 44 e o versículo de número 23, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o ímpio e o puro.
A igreja de Cristo, neste presente século, atravessa por uma das suas maiores provas de santidade. Por quê? Porque o pecado tem aumentado, tem facilitado as pessoas a pecar. Tudo que acontece, o sistema mundano de hoje, tem facilitado as pessoas a cair em pecado. Tem facilitado, influenciado e dirigido as pessoas a pecarem. Por isso, a Igreja de Cristo passa por essa prova de santidade. E nós, como cristãos verdadeiros, não devemos ser influenciados por esse sistema que jaz no maligno, mas devemos permanecer fiéis a Deus, porque Jesus está voltando e ele virá buscar uma igreja santificada. Virá buscar uma igreja que está separada do pecado, aguardando a ele, que a qualquer momento virá buscá-lo. Então nós vivemos em uma sociedade onde tudo é relativo, onde a permissividade campeia nosso habitat natural. Hoje o que mais se escuta é as pessoas dizerem que Deus quer somente o coração. Realmente Deus quer habitar no interior do homem. Realmente Deus quer morar dentro do homem. Deus quer habitar no coração do homem, mas um coração puro. Mas Deus habita no coração do homem quando aquilo que está cobrindo o seu coração está sendo santificado, porque o templo de Deus, o templo em que Deus habita, não é o templo feito por mãos humanas, mas é o templo que ele fez, o templo que Deus fez, o homem. Deus quer habitar no homem, ele fez o homem para habitar nele, mas o homem por completo precisa se santificar. Espírito, alma e corpo devem ser santificados para Deus. Não adianta você com o coração diz servir a Deus e o seu corpo peca, a sua mão peca, os seus olhos pecam, os seus pés estão pecando. A demonstração do seu viver através do seu corpo deve ser uma vida santa e não uma vida impura. É exatamente essa relatividade que aos poucos vem sendo introduzida no seio da igreja, onde se santifica o profano e se profaniza o santo. A prova disso é que muitas placas de igrejas têm se levantado, têm sido fundadas muitos nomes de igreja. E por trás dessas placas de igreja, por trás desses nomes de igrejas, estão pastores que estão apenas vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores, porque pregam um evangelho fácil, e falso, um evangelho que não salva, um evangelho para agradar o homem e não para agradar a Deus, um evangelho para agradar as obras que os homens fazem, que são obras pecaminosas, e não para pregar a verdade de Deus, para mudar a vida do homem. Porque o que muda a vida do homem é a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Então a verdade da palavra é que salva a alma do homem. Mas o homem funda igrejas, estabelece placas, e pastores dirigem essas igrejas pregando um evangelho fácil de se viver, um evangelho onde Deus quer apenas o coração e o corpo pode fazer o que quiser. Mas aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que professam uma fé verdadeira em Cristo Jesus, conhecem a verdade e sabem que não é assim.
No texto que nós tomamos por base, nós vemos na leitura bíblica duas palavras, distinguir e discernir, em Ezequiel 44, 23. Distinguir e discernir são palavras sinônimas na língua portuguesa, mas na ótica bíblica ela tem uma diferença. Distinguir significa separar, diferenciar, e discernir é comparar, analisar. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem em um estado de imagem e semelhança. Mas esta imagem e esta semelhança deveriam permanecer em santidade, sempre separada para Deus, sempre separada do pecado para viver em comunhão com Deus. Mas o homem desobedeceu a Deus e manchou a imagem de Deus. Manchou a imagem que Deus havia criado no homem. Esta imagem foi manchada pelo pecado original de Adão. E agora todos os homens nascem com esta imagem manchada pelo pecado. Há ainda a semelhança de Deus que traz esta imagem de Deus, mas uma imagem manchada pelo pecado. A imagem e semelhança do homem. Então nós vemos fisicamente, nós temos a capacidade de distinguir. Intelectualmente, nós temos a capacidade de discernir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que o homem se santifique. Você quer fazer a vontade de Deus? Tenha então uma vida santificada. Jesus disse para os discípulos em uma certa feita, em João capítulo 4, versículo 34, ele diz que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, a comida, a nossa comida, deve ser também fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a minha santificação, é a sua santificação, é a santificação da sua igreja. A palavra santo tem sua origem no hebraico kadosh, que no grego é traduzida por ágios. A santidade é um atributo inerente à Trindade divina, ou seja, está ligado à Trindade divina. A santidade é um atributo dessa Trindade. E Deus quer compartilhar esse tributo, esse atributo que está ligado à Trindade divina. Deus quer compartilhar com a sua igreja. Deus quer compartilhar com a sua igreja amada, que Ele ama como a menina dos seus olhos. Levítico 11, 44, Deus disse assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Pedro repetiu estas mesmas palavras, 1 de Pedro 1, 15 e 16, ele diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, aí ele vai falar, Levíticos 11, 44. Sede santo, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Então, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Como você vive, como você anda, como você se veste, como você fala, o que você fala. Então, em toda a vossa maneira de viver, seja santo. Com a impossibilidade de alcançar o grau de santidade que Deus requer de cada um de nós, o apóstolo Paulo ele traz um padrão a ser seguido. Então,
vendo a impossibilidade de chegar a um grau de santidade igual ao de Deus, a perfeição igual a de Deus, porque Deus disse, sede santo como eu sou santo, porque eu sou santo. Paulo escreveu assim na sua primeira carta aos Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós não podemos ser santos, perfeitos, como Deus é, mas nós podemos imitar essa santidade. Se tão somente procurarmos imitar a santidade de Deus, nós vamos ter forças para vencer o pecado que está à nossa ronda, querendo destruir a minha fé, querendo acabar com a sua fé. Então vamos viver uma vida de santificação, procurando imitar essa santificação, buscando forças para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. A santificação do profano. Romanos capítulo 1, versículo 23 a 25 diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Santificar o profano é adorar homens, é adorar objetos, é adorar animais, é substituir Deus por qualquer coisa. Deus deve ser sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus não aceita ser substituído por nada, nem por sentimentos, nem por trabalho, nem por família, nem por homens, nem por objeto, nem por nada, por nada, por nada. Deus deve ser sempre o primeiro lugar na vida do homem. A idolatria é sempre algo que desagrada a Deus. O homem é um ser, naturalmente o homem é um ser vaidoso. Por mais que às vezes o homem não admita essa vaidade, ele é vaidoso. Agora, compete ao próprio homem alimentar ou não essa vaidade pessoal. Temos um clássico acontecimento na vida de Paulo, em Atos capítulo 14, versículos de 11 a 15, mas antes, o contexto desse texto, nós vemos que Paulo chegou em Listra, juntamente com o Barnabé, havia ali um homem coxo de nascença. E Paulo, então, em nome de Jesus, curou aquele homem coxo. E depois que Paulo curou este homem coxo, vieram então os homens de Listra para adorarem tanto a Paulo quanto a Barnabé. E eles diziam assim, em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E então eles chamaram Júpiter a Barnabé e chamaram Paulo de Mercúrio, porque Paulo era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ou seja, queria sacrificar esses animais para adorarem Paulo e Barnabé. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e disseram: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez os céus, e a terra e o mar e tudo quanto há neles.
Então, nesse versículo aqui, Paulo ele fecha definitivamente uma porta que poderia ser abrida ali para promover, para fazer uma promoção do seu nome, para promover a sua vaidade pessoal. Mas Paulo não fez isso. Paulo fechou essas portas e deu glórias a Deus. A glória que era para ser para ele, Deus transmitiu para Deus. Quantos homens, quantos pregadores, quantos pastores, quantos líderes, ou homens comuns mesmo, aproveitam de certas oportunidades que Deus é quem dá na sua vida e promovem o seu nome, promove a sua vida pessoal e não glorificam a Deus, não adoram a Deus, não reverenciam a Deus, porque toda a glória e toda a honra deve ser a Deus. Ele deve ser adorado na beleza e na grandeza da sua santidade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também a adoração aos animais. Aqui nós vemos a adoração aos homens, mas tem também a adoração aos animais. Os shintoístas é uma religião de origem japonesa. Eles adoram kamis, que geralmente têm uma forte ligação com a natureza, que no seu entendimento é uma forma de purificação, elevação espiritual, meditação. E os shintoístas, eles adoram animais. Trazendo nas histórias bíblicas, nós vemos que Moisés subiu ao monte uma certa feita e para falar com Deus. O povo percebeu e sentiu que Moisés tardava em voltar e pressionaram Arão para que Arão fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. E Arão, então, influenciado e pressionado pelo povo, ele fez um bezerro de ouro e disse para o povo assim: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. História semelhante a essa nós encontramos também na divisão do reino, quando o reino de Israel se dividiu. Jeroboão foi ser líder entre 10 tribos e meia de Israel, enquanto Roboão foi ser rei em uma tribo e meia, uma tribo de Judá e uma outra meia tribo de Benjamim. Jeroboão, então, ficou com medo de que o povo de Israel, ou seja, o povo que ele era rei, ficasse em Jerusalém, porque o templo estava em Jerusalém, e descia o povo de Israel para Judá, onde estava o templo, para adorarem a Deus. Jeroboão, com medo que o povo ficasse ali em Judá, ele construiu 2 bezerros. Ele colocou um bezerro em Dan e colocou um outro bezerro em Betel, que ficava já na entrada de Judá. E disse as mesmas palavras para o povo de Israel: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E por quase 400 anos, aqueles 2 bezerros ficaram ali. Todos os reis que entravam ali, deixavam ali aqueles bezerros. É por isso que você, quando lê as histórias dos reis, e você vai lendo e vai lendo ali, dizendo, quando a Bíblia vai dizendo assim: e o povo continuava pecando no pecado de Jeroboão, porque era pecado de idolatria. Voltando para o bezerro de ouro que Arão construiu, pressionado pelo povo, nós vemos aqui que a abominação cometida foi tão grande diante de Deus, que ele interrompeu o diálogo que estava tendo com Moisés
e mandou que Moisés descesse depressa, porque o povo estava se corrompendo, ou seja, idolatrando-se. Então Deus não aceita idolatria. Nós vemos também adoração a objetos. Existe uma infinidade de objetos que o ser humano adora, seja na condição de supersticioso e seja também na condição de religioso. Por exemplo, alguns objetos supersticiosos, o pé de coelho, as pirâmides, os cristais, o trevo de 4 folhas. Hoje em dia nós temos o copo de água vendido, benzido, orado, sei lá, diz que é orado, mas é benzido e orado, mas a água benzida, a água orada, não é? As vassouras ungidas, as chaves ungidas, enfim, tudo são objetos, isso é superstição. E a superstição, ela é um galho da feitiçaria, ela vem da feitiçaria. Então nós vemos que o povo é um povo supersticioso. Deus desagrada quando o povo coloca fé nesses objetos, porque a nossa fé deve ser unicamente ao Deus invisível, o que nós não vemos, mas nós sentimos em nossa vida. Colocarmos a nossa fé em água, colocarmos a nossa fé em outros objetos, colocarmos a nossa fé, enfim, em qualquer outra coisa a não ser em Deus, nós estamos pecando contra Deus. Mas também existe os objetos considerados sagrados. A devida honra e adoração as pessoas dão aos crucifixos, às medalhas, às fitinhas, né? Muitas fitinhas de santos que as pessoas colocam nos braços, a ferradura que as pessoas colocam na porta de casa. Enfim, muitas outras coisas são tidas como objetos religiosos e as pessoas adoram isso, colocam fé nessas coisas. Até uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, isso é superstição religiosa. Porque a palavra de Deus deve estar no nosso coração, deve estar na nossa vida diária. Nós devemos viver a palavra de Deus. Então isso tudo é pecado contra Deus. Deus não aceita. Seja qual for o objeto de adoração, o Senhor condena veemente pela sua palavra. Veja Levítico 26:1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Agora nós vemos aqui também a profanação do santo. E nós vemos o louvor sendo profanado. A música genuinamente sacra, ela vem perdendo a sua essência. A música vem perdendo a sua essência devido aos ritmos que surgiram e surgem quase diariamente em nossos templos, como o hip hop, o rap, o samba, o rock, o axé, o funk e outros ritmos que vêm destruindo a música genuinamente sacra. A verdadeira música de louvor e adoração é aquela que acalma a nossa alma e eleva o nosso espírito às dimensões espirituais. Nós sentimos na nossa alma, sentimos na nossa vida a presença de Deus. Quando se louva a Deus, quando nós ouvimos um louvor de adoração a Deus, um louvor sacro, com uma música sacra, com um ritmo que louva e que engrandece o nome do Senhor. A verdadeira música de louvor e adoração é aquela que acalma a alma. Os ritmos que
esses outros ritmos que vêm entrando na igreja e destruindo as músicas sacras são trazidas por cantores. Esses cantores que cantam e não cantam para Deus, canta para o homem, canta para agradar o homem e não louva o Deus Todo-Poderoso. E são trazidas nos cultos. Mas Deus não está interessado em cantores. Deus está buscando adoradores. Uma coisa é você ser cantor e outra coisa é você ser adorador. Você pode ser um adorador e cantor. Mas há pessoas que são só cantores e não são adoradores de Deus. Devemos ser adoradores de Deus porque Deus busca verdadeiros adoradores. Onde estão os adoradores de Deus? Eu posso ser um adorador de Deus sem ser um cantor. Você pode ser um adorador de Deus sem ser cantor. Mas estão existindo e aparecendo dia a dia, diariamente nas nossas igrejas, cantores que cantam para agradar o homem, não para agradar o nosso Deus. Cantores que cantam para agradar o homem, a fim de que os seus bolsos se recheiem, as suas contas bancárias se recheiem, que cobram uma fortuna para cantar nos templos, nas igrejas, quando nós podemos usar os nossos que estão ali conosco, adorando a Deus, louvando a Deus, e nós o conhecemos, e às vezes nós trazemos cantores que não adoram a Deus, que não glorificam a Deus, que não vivem uma vida santa, e pagamos fortunas para esses cantores agradarem os homens com as suas músicas que não tem nada a ver com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos o templo de Deus sendo profanado. Quem é o templo de Deus? Você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Nós não podemos profanar esse templo. 1 Coríntios 6,19, Paulo disse: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Em Atos 17, 24, apenas a parte B, a Bíblia Sagrada diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso quer dizer que o Espírito Santo de Deus faz morada na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E como habitante permanente, nós devemos fazer o quê? Cuidar desse templo, cuidar do nosso corpo. Que o nosso corpo glorifique a Deus. Quando o nosso corpo glorifica a Deus, quando o nosso corpo prega a palavra de Deus, é porque Deus está no nosso interior, é porque Deus está no nosso coração, está na nossa vida. 1 de João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. 1 de João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. A concupiscência da carne é uma tendência pecaminosa aos desejos carnais, que dentre esses desejos, o mais forte desses desejos, é claro, é o sexo. É o mais forte, mas nós temos aí um sistema, uma influência, e essa influência pecaminosa do maligno, ela contamina, ela vem contaminando a cada dia mais o mundo, através de um sistema de pecado, um sistema mundano. Por exemplo, o sexo, o dinheiro e o poder é que influencia os homens a não viverem uma vida santa,
As revistas e os filmes pornográficos, as piadas de duplo sentido, tudo isso são pecados que nos separam do amor de Deus e nós devemos ter cuidado quanto a isso. A concupiscência dos olhos, a nossa maneira de ver e cobiçar coisas pode também nos levar ao pecado, principalmente de inveja e cobiça. Por isso nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos e com aquilo que nós ouvimos. Ver, ouvir e ler. O que você está vendo? O que você está lendo? O que você está ouvindo? Isto vai influenciar você ao pecado, se isto que você está vendo, ouvindo e lendo for coisas impuras que não agradam a Deus. Aí nós temos a soberba da vida, a arrogância, a prepotência, a vaidade e muitas outras coisas podem nos afastar de Deus. Temos que mantermos uma vida humilde, uma vida simples, uma vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus é a vida de humildade, é a vida de simplicidade, é a vida santa, sempre renunciando o pecado. 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Tessalonicenses 5:21-22, Paulo diz, examinai tudo, retende o bem, abstende-se-vos de toda aparência do mal. Paulo vai dizer também, fugir da aparência do mal, fugir da prostituição, fugindo do pecado, para que você viva uma vida que agrada ao Senhor. Para vencermos essa prova de santidade em que estamos sendo submetidos nesse século presente, é necessário tomarmos cuidado para não profanarmos as coisas de Deus e não santificarmos as coisas mundanas. Às vezes profanamos as coisas de Deus. Quando o homem não profana as coisas de Deus, ele santifica aquilo que é do mundo. E está rodeando 24 horas por dia para que o homem peque. Então devemos ser vigilantes, como ensinou o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Êxodo 26:33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Levítico 19:2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ser santo é ser dedicado a Deus. Ser santo é ter uma vida santa, separada do pecado para Deus. Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador é santo, porque se dedicou a Deus, deixou que o Espírito Santo more na sua vida, porque aceitou, recebeu Jesus na sua vida. Deus é santo porque é perfeito, sem pecado. Santidade e pureza perfeita. Deus é puro. Deus não pode ser contaminado pelo pecado. Ele é perfeitamente bom e justo. Deus é exemplo perfeito de santidade. Quem é santo? Será que o homem pode ser santo? Todos os salvos são santos porque Deus os separou do poder do pecado. Agora pertencemos a Deus. Nossos pecados foram apagados. Ser santo é ser puro diante de Deus. E nós somos purificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos santos porque Jesus é santo. Ser santo não significa ser perfeito. Quem é salvo ainda peca, mas não é dominado pelo pecado. Então, nós devemos imitar a santidade de Deus. Quando nós imitamos a santidade de Deus, nós estamos
por cima. Nós estamos sobre o pecado, nós estamos vencendo o pecado. Mas quando nós, relaxadamente, vivemos uma vida cristã, nós deixamos que o pecado venha nos dominar. E nós não podemos deixar que o pecado nos domine. Nós devemos dominar tudo aquilo que é pecado e desagrada a Deus na nossa vida. 1 de João 8-9 diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diariamente, devemos nós pedirmos perdão a Deus das nossas falhas, das nossas faltas, dos nossos pecados, para mantermos uma vida santa e vivermos uma vida dominante, dominando sempre o mal, sempre aquilo que quer nos destruir, que quer nos afastar da presença de Deus. Deus trabalha progressivamente em sua vida e em minha vida para a santificação. Quem é salvo procura viver de maneira santa, agradável a Deus, porque é salvo. Ele já é salvo. E por isso ele procura viver uma vida santa. Ele não vai ser santo para ser salvo. Não. Ele é santo porque ele já é salvo. Isso implica também louvar a Deus. As nossas vidas devem ser dedicadas a Deus. Podemos louvar a Deus em tudo. Em tudo você pode louvar a Deus. Você pode louvar a Deus andando, você pode louvar a Deus falando, você pode louvar a Deus trabalhando, você pode louvar a Deus na sua casa, na igreja, fazendo compras, enfim, você pode estar sempre louvando o nome do Senhor na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, no seu falar, no seu olhar, no seu comportamento. Ser santo é desenvolver essa intimidade com Deus. Ser santo é evitar o pecado. É impossível evitar todo o pecado, mas podemos vencer todos os pecados. E nós podemos vencer o pecado com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso orientador, ele é aquele que fala conosco quando nós estamos sendo influenciados ao pecado. Estamos livres, o pecado já não tem de nos dominar, porque nós somos livres. Somos livres. Jesus nos libertou, nos livrou da bebida alcoólica, nos livrou do tabagismo, nos livrou das drogas, nos livrou da prostituição, nos livrou de uma vida corrupta, nos tirou do lamaçal do pecado, do charco de lodo horrível que nós vivíamos. Hoje nós somos livres e com a ajuda do Espírito Santo nós podemos ter domínio sobre o pecado e vivemos uma vida para agradar a Deus. Implica também fazer o bem. Ter uma atitude de vida santa vai além de só evitar o mal. A Bíblia nos ensina como viver de maneira exemplar. Nosso trabalho é aprender essa vida que agrada a Deus. Quando entendemos que somos santos, a nossa atitude muda, porque você entende que você deve ser uma pessoa santa, que você deve agradar a Deus, então a sua vida vai mudar. Hebreus 9,14, é a leitura de quinta-feira, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Cristo, ele nos santifica. Somos santificados por causa do sangue de Cristo, que nos purifica dos nossos pecados. João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus foi sacrificado na cruz. Seu precioso sangue foi totalmente derramado para que hoje nós pudéssemos engrandecer, louvar e adorar o nome do Senhor. O primeiro benefício que passa na mente de cada pessoa ao se confrontar com essa verdade é a purificação de pecados. O pecado é purificado através do sangue derramado, pois o salário do pecado é a morte. Todo dia os sacerdotes levíticos, eles ofereciam sacrifício de animais pelo pecado do povo e pelos seus próprios pecados. Esses sacrifícios que não libertavam o povo da escravidão do pecado, mas o sacrifício perfeito capaz de nos libertar de uma vez por todas dos laços do pecado foi o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício que tinha o sangue dos animais, eles apenas cobriam o pecado, mas Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue purificador para tirar por uma vez por todas todo o nosso pecado. Então é nessa vontade dele que temos sido santificados. Jesus ofereceu o seu corpo de uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que não podia tirar pecados, mas este, ou seja, Jesus, ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se para sempre à direita de Deus. Temos que ter consciência de que é possível nos achegarmos a Deus com o coração arrependido e invocarmos a misericórdia e o perdão do Senhor. Ele nos perdoa. Ele nos perdoará porque Deus deu o seu Filho como oferta pelo pecado. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar o povo, salvar o homem dos seus pecados. Ele disse em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A leitura de sexta-feira, 1 de Pedro 16 diz, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus nos chamou para a santificação. Agora veja a leitura de sábado, Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus nos chamou para a santificação. Por quê? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então é preciso ter uma vida santificada para entrar no céu, para ver o Senhor, para viver a eternidade com o Senhor. A santificação ela é o fruto da salvação. Se não vivermos uma vida santa diante de Deus, não somos salvos. Porque a salvação é o fruto da salvação. A santificação é o fruto da salvação. Você é salvo e você precisa ser santo. Você é santo porque você é salvo. Você não pode ser santo sem ser salvo. Ou vou ser santo para mim ser salvo. Não, você deve ser santo porque você é salvo em Jesus. Tudo é uma questão de entendimento, de compreensão de quem somos. Você sabe quem você é? A grande ignorância na obra de Deus é transformar a vontade de Deus em religiosidade. Isso afasta os homens do plano de Deus para os próprios homens, quando ele transforma a vontade de Deus em religiosidade. A vontade de Deus não é religiosidade. É você servir a Deus e adorar a Deus por voluntariedade e não por religiosidade. Eu sirvo a Deus independente do que acontecer na minha vida. Eu devo estar servindo a Deus. Se a fase é boa, sirva a Deus. Se não é boa, sirva a Deus. Não é? Se há consequência, sirva a Deus. Se não há, sirva a Deus. Se há alegria, sirva a Deus. Se há tristeza, sirva a Deus. Ou seja, voluntariamente eu sirvo a Deus. Não é uma religiosidade. Não é por religião, não é por tradição. E assim, se você não entender isso, você nunca vai ser um verdadeiro salvo, ser um salvo para glorificar o nome do Senhor. Então precisamos compreender que, sendo feitos filhos, libertos do poder do pecado, nossa vida deve ser voltada inteiramente para revelar a verdade do reino, para proclamar o evangelho de Deus,
para manifestarmos Jesus entre os homens, tendo esta consciência de libertação e de reconciliação. Faremos como Paulo afirmou, devemos produzir frutos para a santificação. Foi o que ele diz em Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os nossos procedimentos são santos porque, por causa de quem somos, o nosso procedimento deve ser santo por causa de quem somos, do que você é, por causa da obra de Deus, a libertação recebida por meio de Jesus Cristo, que se ofereceu para cumprir sua justiça. A oferta que Jesus fez por nós, morrendo na cruz, tem por objetivo trazer libertação, consumação da justiça divina, oferecendo reconciliação e vida para os homens. Na cruz nós morremos com Cristo, morremos para o pecado, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos feitos agora servos de Deus, porque nós somos livres do pecado e agora servimos a Deus. Na cruz o velho homem foi crucificado, estamos justificados do pecado para vivermos para o reino de Deus, para revelar por meio dos nossos membros, por meio do nosso corpo, revelar a justiça de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus, a salvação em Jesus. E agora demonstramos o nosso amor através de nossos frutos de santificação. Não santificamos a nossa vida para ser salvos, mas porque já somos salvos em Cristo Jesus. Os frutos da santificação se revelam nas suas atitudes, nas suas obras, nas minhas obras que nós realizamos e como vivemos na consciência de quem somos. Assim, quando nós empenhamos no processo de santificação, corremos a carreira rumo ao nosso alvo. Agradar a Deus, sendo santo, em toda a nossa maneira de viver, é o nosso alvo. Essa é a nossa vontade, deve ser a nossa carreira, deve ser as nossas atitudes em agradar a Deus em todo o nosso viver, em agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Os frutos que iremos produzir são frutos de quem conhece a vontade de Deus. Os frutos que você vai produzir através da santificação, você vai produzir porque você conhece a vontade de Deus, sabe que Deus vai se agradar com aquilo que você está fazendo, porque Deus está dizendo para você fazer. Deus está na sua vida, Deus está no seu coração e te orientando a viver uma vida com comportamentos cristãos, a viver uma vida na vontade de Deus, praticando com os seus membros, com o seu exterior, tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que faz com que o povo, com que o mundo, com que os homens vejam na sua vida Deus, vejam na sua vida a salvação, vejam na sua vida Jesus Cristo. Então, revelaremos através de nossos membros essa justiça, a justiça de Deus que foi cumprida em Cristo Jesus na cruz. Ao olhar para você, o povo vai ver realmente este homem, esta mulher servem a Deus porque vejo na vida dele uma vida de Deus, uma vida santa. Vejo na vida dele a salvação, vejo na vida dele a paz, vejo na vida dele a alegria, vejo na vida dele a salvação, o amor a Deus, a vontade de servir o nosso Senhor. A santificação é o fruto da salvação e por isso ser santo é a demonstração de uma vida salva. Ser santo é a demonstração de uma vida que já é salva
e não é uma atitude para ser salvo. Ser santo não é uma atitude para ser salvo. Ser santo é uma demonstração na sua vida diária de que você já é um salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade com a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Amém.